E aí, pessoal, hoje a gente vai ver mais um composto nitrogenado. A gente vai estar falando sobre as nitrinas, isonitrilas e nitrocompostos. O que são as nitrilas? As nitrilas, agora na nossa cadeia principal, no caso na nossa fórmula estrutural, a gente vai ter o nosso carbono com uma ligação tripla para o nosso nitrogênio. E o que a gente vai estar fazendo? A gente vai ter o nome do hidrocarboneto mais nitrila. O que é esse nome de hidrocarboneto? Vai ser aquela tabelinha que a gente já estava acostumada, de prefixo, do prefixo, o infixo e o nome, ok? E como que nós vamos fazer? Aqui a gente tem um exemplo, esse exemplo a gente tem 2 carbonetos, olhando na tabela a gente sabe que a gente tem um ET. A ligação da nossa cadeia ali é simples, então é etan, né? Etan, deixa eu voltar aqui, etan, nitrila. Aqui eles colocaram um O, mas pode ficar muito bem um etan nitrila nessa composição. Aqui a gente tem outro composto. Se vocês analisarem essa daqui, muda um pouquinho. A gente tem 3 carbonos, olhando na nossa tabelinha, 3 carbonos é prop. Outra coisa que a gente pode ver que tem uma ligação dupla aqui neste caso, então ligação dupla é N, então a gente tem um propen nitrila. Esse O aqui é colocado para não ficar os dois N's juntos, então propenonitrila e etanonitrila, ok? Então não se esqueçam desse Ozinho só para dar essa separação nos dois N's. A gente também vai ter as isonitrilas. No que a gente vai ter essas isonitrilas? As isonitrilas na composição, elas vão ter o NC, uma ligação simples para nitrogênio com carbono junto. Aí na hora de a gente colocar a nomenclatura, vai ser isocianeto de o nome do nosso grupo, ou seja, a gente vai estar com o nosso, de novamente, prefixo e infixo, mais o A, ok? Aqui a gente tem um exemplo, seguindo aqui, isocianeto de NC, o que é o nosso A? H3C, olhando aqui no nosso match simples, metan, ou esse daqui que a gente já está mais acostumado, que é H3C ligação simples, metil A mais o nosso A, então dá isocianeto de metila. E aqui a gente vai ter a mesma coisa, só que isocianeto, a gente tem um arco benzênico, olhando aqui o nosso arco benzênico fenil, que é um simples, né? Então, a gente vai ter um isocianeto de fenila. Esse é mais simples de todos, eu acredito que não é difícil, a gente só tem que identificar. Todos terão o isocianeto de, a gente vai colocar o nosso prefixo, nosso infixo aqui, mais o A no final. Aqui eu tenho nitrocompostos. O que é o nitrocompostos? Ele vai ter o nosso NO2 junto. Então, a gente terá um oxigênio 2. Então, como que ele vai ser dado o nome? Vai ser nitro mais a nossa nomenclatura convencional, que é o prefixo infixo. Eu vou estar passando isso daqui bonitinho para vocês depois, ok? A gente tem um exemplo aqui, nitro, mais a gente tem o que a gente já conhece, que é o meti, né? Então, vamos lá olhar nossa tabela, com ligação simples, metil. Então, metil, match, né? Match, de simples, metan. No final, ele coloca o O. Aqui não tá na nomenclatura, mas vai todos os O, né? Então, nitrometano. Aqui será nitro, 2 carbonos, diet, de cadeia simples, nitroetano. E a mesma coisa aqui, nitropropano. Mas aqui tem um pequeno detalhezinho. Lembra aquela questão que a gente falou sobre ramificações? O que a gente vai fazer aqui? Aqui, no caso, a gente tem o nosso nitropropano. A gente vai vir daqui do nosso nitropropano pra cá,
colocando dados. Então, 1, 2, 3. Então, teremos 1 aqui, uma ligação de nitropropano, prop de 3 carbonos, an de ligação simples, o para finalizar, nitropropano. Ou também poderia ser só apenas nitropropano. Ah, mas por que, prof? Porque ele está numa cadeia simples, ele está tudo na linear. Então, poderia ser muito bem assim. Aqui a gente tem um outro exemplos que vai ser mais na questão dos arcos benzênicos, mas eu não vou estar me aprofundando. Eu acredito que isso daqui eu não vou estar cobrando, que ele é mais para questão industrial ou que a gente já conhece, né? Anilina com nitrobenzeno com paracetamol. Mas é isto. Acredito que é isso, pessoal. Eu vou estar passando uns exercícios para vocês também e resolvendo eles na semana que vem via mão. Vou estar escrevendo certinho bem os passo a passo, ok?